Então, nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Elton Negrão de Azevedo Júnior. Senhor Elton, audiência gravada. Peço para o senhor se aproximar um pouquinho do microfone. Senhor Elton, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Se fizesse uso desse direito, isso não lhe traria nenhum prejuízo. Mas consta aqui que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Correto. Consta nesse acordo que o senhor renunciou ao direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. Correto. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Elton? Integralmente. Senhor Elton, então, nessas condições, eu vou advertir o senhor que o senhor não tem o direito ao silêncio. E se o senhor faltar com a verdade, além do senhor perder o seu acordo, o senhor também vai responder por falso testemunho. Certo? Pois é. Senhor Elton, antes de nós começarmos aqui a falar da acusação propriamente dita, a sua posição na Andrade Gutierrez a partir do ano 2000? Bem, 2003 ou 2004, antes eu era gerente de projeto. 2003, 2004 eu virei diretor de operações, em torno disso. Certo. 2008, final de 2008, até um pedaço de 2011, foi em 3 anos e meio, fui diretor-geral. O que é um diretor-geral? É um diretor que englobava tanto a minha diretoria de operações, que eu era anteriormente, como a diretoria comercial também. Então eu tinha abaixo de mim diretores comerciais e operação. Foi um nível acima do que eu era antes. 2011, a área comercial não estava indo bem, saí, a empresa me tirou e me voltou para a área operacional. Aí 2011, e foi aí até a saída do Paulo Lomaso, que estava à frente da comercial, foi em 2013? 2014, 2013. E aí eu, de novo, assumi a parte comercial no lugar do Paulo Lomaso, a partir de 2014 ou 2013. Foi isso. E essa área operacional, essa área comercial, diziam respeito também aos contratos com a Petrobras? A estrutura era industrial, não era só a Petrobras, eram todas as empresas industriais. Inclusive, tinha contrato com a Vale. Na época, nesse período, fizemos várias térmicas, inclusive foi a empresa que mais construiu térmicas no Brasil no período, eram todas nessa área. Mas incluía também os contratos e as obras com a Petrobras? Todos os contratos Petrobras, com exceção dos contratos que eram de infraestrutura, por exemplo, como terraplanagem do Compete, não foi com essa área. Como o túnel também, que foi feito um túnel para passagem de dutos, que era escavação em rocha, não é nossa especialidade, também não passou por nós, foi todo na área do Clóvis Primo, que era a infraestrutura. As outras obras, todas foram nessa área. As obras da área de refino, por exemplo? Todas nessa área. Chamava-se área industrial. Nesse período que o senhor foi diretor operacional, antes de 2008, antes do senhor ser diretor-geral, o senhor estava subordinado a quem? Rogério Nora de Sá. Rogério Nora de Sá. E 2008 a 2011? Também é o Rogério Nora. E depois de 2011? Leandro Aguiar. Certo. A posição do senhor Antônio Pedro Campelo em relação ao senhor, ele foi seu subordinado nesse período? Até 2008, não. Nós éramos pares. Ele era responsável pela parte comercial, tinha a estrutura dele e a parte, eu era só operacional. Certo. A partir de 2008, como eu subi, uma pessoa da minha área assumiu a parte de operacionais, na realidade 2 pessoas, e o Antônio Pedro era um dos diretores comerciais. Até 2011, depois mudou de novo. O senhor Flávio Gomes Machado? Não, nunca trabalhamos juntos. Não trabalharam juntos? Não. Ele também era diretor do... O Flávio, ele era institucional em Brasília. Então, era mais voltado para Brasília e todas as obras públicas. Eu não tinha obra pública. A Petrobras não era tratada dentro da empresa como obra pública. Então, eu não tinha contato com o Flávio com frequência, não. O senhor Paulo Dalmaso? O Paulo, eu contratei o Paulo em 2010, se não me engano. E em 2011 ele assumiu essa função comercial e eu voltei para a operação. Então ele ficou comigo 2 anos trabalhando como comercial,
quando eu era gerente, quando eu era o diretor-geral. Nessa fase ele era subordinado do senhor. Nesses 3 anos e meio, 2 anos ele foi. E logo depois ele foi promovido e assumiu a parte de tratar direto com a Petrobras, que era a parte comercial, óleo e gás, que chamava presidência óleo e gás. E eu voltei para a operação, voltei a ser... Voltei bem não, doutor, porque na realidade eu era diretor de operação. Quando eu saí dessa diretoria geral, o nome foi dado pela empresa, que mudou a estrutura, é CEO. Na realidade, eu era responsável pela operação de obras industriais no mundo. Antes era só Brasil. Mudou, foi isso aí. Então, eu fiquei só com operação, mas uma coisa maior, mas só operação. Fiquei fora da comercial. E o senhor Otávio Marques Azevedo? Otávio era holding, né? Então, o Otávio, raramente a gente tinha contato. Tinha mais contato com o Otávio nas reuniões da empresa, de fim de ano, mais assim. E a única trabalho que nós fizemos juntos aí foi uma viagem que nós fizemos para a Arábia Saudita, que eu fui, que a gente estava com a possibilidade de uma planta de coque lá na Arábia Saudita. Certo. Tirando isso, nós nunca trabalhamos, nunca fizemos nada juntos, a não ser esses encontros anuais que a empresa tem sempre numa data específica, onde todo o grupo se encontra, não só a consultora, mas todo o grupo, e aí o Otávio sempre era uma das pessoas que tocava a reunião. O Rogério Nora era subordinado ao senhor, nessa estrutura, ao senhor Otávio? Depois de um certo tempo foi sim, quando o Otávio assumiu. Porque o Otávio teve uma fase, eu posso errar o ano, você me desculpe, mas assim, eu acho que dessa fase de 2008, 2009, 2010, o Otávio virou o presidente da holding. Aí o Rogério ficou subordinado a ele. Antes não era. O Ministério Público, em parte dessa denúncia, ele afirma que haveria ajustes de preferência entre as fornecedoras da Petrobras na obtenção desses contratos e obras. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Existiu sim, eu já falei sobre isso detalhadamente no meu depoimento, procurei ser mais detalhado dentro do meu conhecimento, para não falar o que eu não sabia. Mas dentro do que eu sabia, eu falei o mais detalhado possível. E lá eu falo que existiu sim. A empresa, até 2000, não participava desse mercado, não existia. Eu entrei para essa empresa como uma pessoa que já tinha 13 anos nessa área em outra empresa. E para começar essa área, mas a empresa não tinha nada, não tinha documentos, não tinha conhecimento, não tinha equipe. E nós começamos em 2000, muito pequenininhos, muito. E a empresa cresceu muito nessa área com o crescimento da Petrobras. A Petrobras, 2005, 2006, lançou um plano enorme. Então, assim, só para você ter noção da ordem de grandeza, nessa fase de 2000 a 2006, 10% das ocorrências, o resto tudo, 90% das propostas foram a partir dessa data. 90% em valor é mais que isso. Estou falando em número, em valor bem mais do que isso aí. Então, a empresa cresceu muito nessa fase. Antes era muito pequenininho a estrutura. Eu tenho os seus depoimentos aqui, mas como essa daí é ação penal, é um depoimento um pouco diferenciado, então o senhor vai ter que renovar algumas das respostas lá, certo? Não tem problema. Então, essa questão dos ajustes de preferência especificamente. O senhor participou de reuniões? Participei sim. Quantas reuniões aproximadamente o senhor participou? Olha, foi assim, Meretíssimo. Começou em 2000 e como nós entramos nessa área, a gente tinha conhecimento que tinha uma conversa no mercado. E a gente ficava fora disso. E a gente tinha uma fraqueza muito grande, como uma empresa não tinha testado, já não tinha formação na área, nem equipe, na realidade. Era eu, tinha contratado mais 2, éramos 3 na época. E a empresa não era convidada. Então a gente era muito fraco de conversar com alguém no mercado, porque a gente não tinha convites. Sim. Então se você não é convidado, você não está no jogo. Né? Então em 2000, o Rogério nos convidou para uma reunião que participaram as maiores empresas do Brasil. Na época era Odebrecht, UTC, seu nome Egevix, com certeza, Cetal. Eram umas 7 empresas. Certo. Ao longo eu vou tentando lembrar mais nomes. Não tem necessidade. Mas aí a gente, o que nós ouvimos é que a gente não era nada, né? A gente não tinha convite. Então nós ficamos muito. A gente tinha notícia que tinham havido reuniões e que a área comercial não era chamada, a nossa empresa não era chamada. Sim. A partir de 2005, 2006, que a coisa que intensificou e a empresa conseguiu ser mais convidada. Foi bem gradual. Se os senhores verem aí nossas obras, nas propostas que nós apresentamos, é de uma forma bem crescente até. Mas quanto aos ajustes de preferência, haviam mesmo? Haviam mesmo. Tá. E a Andrade participou desses ajustes? Participou dos acertos, sim. Quem representava a Andrade nesses ajustes? Até 2000, a área comercial era responsável por isso.
no início. A partir do momento que a Petrobras começou a crescer o volume de demanda, caiu também a qualidade da Petrobras por essas demandas no seguinte sentido. Quando ela lançava um convite, você sabia o que era. Quando ela lançava um plano de investimento muito grande, a Petrobras só listava os nomes, a gente não tinha domínio, nem sabia o que estava envolvido, quantas plantas estavam envolvidas, nem o valor de cada uma. Aí precisou de ter apoio técnico. Aí eu entrei nessa faixa aí de 2000. Em 2000 eu fui, depois parei um tempo de ir, lá por 2005, 2004, 2005, eu voltei. Foi quando a Petrobras começou a apresentar na BEM as tabelas do que ela pretendia fazer nos anos para frente. Era isso que eu estou falando com o senhor, é mais de 10 vezes do que a gente tinha o costume de ver, assim, de volume de negócio. Certo, mas e os ajustes especificamente? E aí eu entrei nessa fase, daí para não sair mais. Tá. Eu entrei para detalhar essas planilhas. O que é detalhar, doutor? É assim, a Petrobras falava que ia investir numa planta de limpeza de diesel. Ia gastar 4 bilhões. Mas o que é isso? Aí, como tinha a área técnica ligada a mim, a gente procurava detalhar e não era fácil. Era junto com os fornecedores, junto com o próprio gerente da Petrobras, detalhando aquilo. E quando eu fiz isso, eu fiquei com domínio do que realmente a Petrobras ia fazer nos próximos anos. Aí o Rogério pediu que eu continuasse fazendo as reuniões a partir daí. Tá, mas você reunia com dirigentes de outras empresas? Com dirigente, marcava-se reuniões, né? Como esse plano de investimento era muito grande, você conseguia fazer um planejamento. Anteriormente a isso não existia planejamento de nada. Era oportunidade por oportunidade e a gente, como era muito fraco no mercado, a gente não participava de tudo, a gente não era convidado. Tá. Mas assim, a partir do vamos fazer assim, vamos tentar responder mais objetivamente assim, as questões, tá? O senhor participava dessas reuniões com dirigentes? Participava, sim. Quem mais da Andrade Gutierrez participava? A partir desse período ficou só eu. Até aí era o Antônio Pedro que participava de algumas reuniões, mas depois ele não participou mais nada. E esses ajustes de preferência entre as empreiteiras, o que isso significava? Significava que a gente, diante dessa lista, como eu disse para o senhor, que nós detalhamos, as empresas marcavam preferências. Como a quantidade de obras que tinham eram muito superiores à capacidade das empresas que estavam ali de fazer, tinha condição até de colocar primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade, quarta prioridade, porque as empresas não tinham condição de fazer. A primeira lista, doutor, a primeira lista que a Petrobras soltou, que eu detalhei, eu trabalhei nisso muito no detalhe, o prazo e o investimento que a Petrobras tinha colocado, as empresas brasileiras não dariam conta de fazer. Mas assim, aí tinha uma lista de obra e as empresas escolhiam as preferências dela, é isso? Colocava preferência 1, preferência 2. Aquelas tabelinhas. Tem claro aí. Essas tabelinhas. Exatamente por isso. E aí, por exemplo, a Andrade Gutierrez apontava preferência 1 para determinada obra, as outras respeitavam isso de que forma? Não era bem assim, não. Teoricamente seria assim. Mas nem sempre funcionava assim. Por isso que as listas mudavam com tanta frequência, como os senhores também têm conhecimento aí. E quando funcionava, o que elas faziam? Algumas empresas cobriam o preço do que você apresentava, a sua faixa. Olha, eu vou apresentar na faixa de tanto, elas tinham que ir acima daquilo para você ser vitorioso. Apresentava uma proposta na licitação de valor superior? Exatamente. Ou também não concorriam? É difícil falar isso, porque não concorrer, né? Porque a gente não tinha domínio quem realmente iria concorrer. Tá me entendendo? Por diversas vezes foi me pedido, por exemplo, Elton, não participa disso aqui não, porque nós temos uma obra lá, queremos continuar, eu não estava sequer fazendo proposta, então esse pedido não era inócuo, entendeu? Eu de qualquer forma não apresentaria. Então vendo para o meu lado, é muito difícil alegar que o outro não apresentou porque eu pedi. Isso eu não posso. Eu posso falar assim, as empresas que apresentaram propostas, na maioria das obras que a Andrade ganhou, foram a pedido nosso para fazer cobertura. Isso eu posso afirmar. E a Andrade também fez proposta de cobertura? Fez algumas, sim. A denúncia especifica aqui algumas obras e contratos específicos. Pessoal. Eu vou falar para o senhor e o senhor me diz se houve ajuste ou não de preferência. Tá? A primeira que tem aqui é contrato da Petrobras, Consórcio Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e KTY, para serviços on-site, carteira de gasolina da Regap. Refinaria Gabriel Passos. Teve cobertura, sim, nós somos vencedores. Houve ajuste de preferência, então? Houve. Eu me desculpe, mas não me lembro as empresas que apresentaram, mas isso é de domínio público. Eu posso afirmar que todas as empresas que apresentaram estavam dentro disso. Nós não tínhamos nunca certeza de que seriam aquelas empresas. A gente sempre não tinha domínio, porque isso dentro da Petrobras era radar 7 chaves. Então a gente não sabia realmente
como várias vezes aconteceram, de aparecer empresas que a gente não sabia. Perfeito. Mas nesse caso específico, funcionou. No caso do consórcio terraplanagem do Comperge, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão, serviço de terraplanagem do Comperge. Como eu havia falado para o senhor, dentro da empresa tinha separação. Toda obra de infraestrutura eu não participava, não tinha domínio de nada. Era outra diretoria, em outro prédio, com Então, outro orçamento. O senhor não sabe nesse caso? Não sei nada desse caso. Eu sei que a empresa fez. Tá. Só isso. Contrato da Petrobras, consórcio Andrade Gutierrez Tequinte, serviços on-site da carteira de diesel da refinaria Landulfo Alves, Relan. Também foi da mesma forma. E todas as empresas que apresentaram a proposta apresentaram com o nosso pedido dentro da faixa de preço que nós estabelecemos. O consórcio... Contrato da Petrobras com a Andrade Gutierrez, execução de serviços de engineering, off-site da carteira de gasolina da UN Replan, refinaria de Paulínia. A Replan foi quando a coisa começou a dar errado. A Replan não funcionou, não. A Replan estava na nossa lista, era de nossa preferência, na hora que vamos exercer, mas das metade das empresas alegaram que estava em declínio o investimento da Petrobras, que eles precisavam de obra que não iam poder cobrir. Então, Replan, eu não tenho como afirmar quem que... Porque quebrou-se a conversa. Então, a Replan é uma que eu tenho dúvida, assim, eu não posso afirmar de forma alguma para o senhor que todos que apresentaram foram... Isso eu não posso falar. Da Replan, não. E algumas que apresentaram estavam dando cobertura? Isso que eu estou falando. Eu não tive domínio, porque é lógico que depois eles iam falar que sim, porque... Você me entendeu? Eu não posso afirmar, porque essa obra nós fomos para ganhar mesmo, baixamos o preço, mas porque não conseguimos ter domínio do grupo e nós achamos que íamos perder essa obra. Então, eu deixei de lado, já que não tinha condição, eram 20 e tantas empresas convidadas. Não teria condição de ter domínio. O que eu fiz? Nós entramos... Se alguma empresa ajudou, que pode ter sido sim, Fernando, isso respeitou, mas quem respeitou, quem não, eu nunca vou saber. Perfeito. Outra obra aqui é o contrato da consórcio Andrade Gutierrez Tequinte, unidade de coqueamento retardado, armazenamento de coque no Comperge. Isso, também foi assim. Foi assim como? Foi assim também dentro a gente pedindo às empresas que cobrissem, realmente cobriram. Certo. Essa aí também, como foi essas obras mais perto de 2011, foram ficando mais difíceis. Essa obra é uma obra que nós tivemos uma dificuldade tremenda, porque as empresas sim apresentaram proposta dentro do range que nós pedimos. Certo. Aconteceu. Mas começaram a nos agredir nos rebides. Então, eu negociei durante um período enorme, depois saí, porque eu tive um desentendimento com o Paulo, ele pediu para que eu saísse da negociação, Paulo Roberto Costa. Certo. E eu tinha, acompanhando, inclusive com ele falando, que tinham empresas dando preço menor que a gente. As empresas convidadas, as empresas que eu tinha acertado, estavam dando preço menor. Ou seja, mas gringolou não antes, gringolou nos rebigs. Gringolou. Chegou a ponto de não fechar. Eu cheguei a voltar para Andrade dizendo dentro da empresa que a obra não seria nossa. Mas no final conseguiram, né? Eu saí, o Paulo pediu que eu fosse substituído, eu saí. Quem assumiu essa negociação direto foi o Rogério com outra pessoa. Mas eu tive que sair e fechou. Contrato da transportadora Urucu Manaus com o consórcio Amazonas, Andrade e Carioca. Não, isso eu não tenho conhecimento de nada. É da infraestrutura. Eu não posso... Eu trouxe para dentro do consórcio a Carioca, porque a Carioca tem uma especialidade que nós não temos, que é a construção dentro da água. E lá foi feito. E a Carioca tem domínio disso. Então eu trouxe a Carioca como parceiro e também para reduzir o número de concorrentes. Então o senhor não sabe se teve ajuste de preferência? Não, da nossa parte não teve. Eu não posso, como eu trouxe Carioca, eu não sei se... Perfeito. Contrato da Andrade Gutierrez para serviços de infraestrutura para o SEMPES e CIPD. Eu não sei, porque são 3 contratos, doutor. Aqui é serviço de infraestrutura predial para o SEMPES. Porque tem um que é o mesmo prédio, porque um tem fundações, não é isso? Aí depois teve o outro que foi até continuidade dessas fundações e depois veio o prédio. Não é isso? Não são 3. Olha, só para a gente separar. Os 2 primeiros contratos são os mais antigos, que tem a ver com fundação. Não teve nenhum acordo, não teve nada disso. Certo. Isso aí foi uma conversa. Quem trouxe isso foi a área comercial, eu não participei, mas isso que foi me contado, relatado. Tinha uma empresa que não estava conseguindo performar,
e associou a gente para que a gente pudesse colocar caixa, ela estava sem caixa, e tocasse o empreendimento. E nós entramos lá no Sempos. Então, esses 2 primeiros contratos foi isso. Tá. Agora teve o contrato do prédio, que é um contrato maior, o último. Esse é o do Consórcio City? Consórcio City. E Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Queiroz Galvão. Foi. Mas eu também não tenho detalhes desse, porque também foi para a área comercial 100%. Eu não participei. Essa obra teve uma dualidade, teve um problema dentro da empresa. Ela ficou meio assim, por isso que eu não participei no detalhe. Porque como é uma obra que era visto como uma obra predial, eles colocaram várias dúvidas se isso seria da área industrial. E o senhor sabe se nesse caso houve ajuste de referência? Não tem condição de falar. Não tem condição de falar. Eu sei o seguinte, essa obra acabou vindo para mim, através do conhecimento técnico que a gente tinha, nós mostramos para a presidência da empresa que 90% do prédio era industrial. Tubulação, foi um convencimento interno. Mas ela foi tocada meio por 2 partes, então a obra eu não tenho domínio dela. Tá? Não posso afirmar nada. Aí, contrato da transportadora associada de gás TAG com a Andrade Gutierrez para o gasoduto Gasduc. Não, isso não é gasoduto, não. Tá? Isso é aquele túnel que eu falei com o senhor. Isso. Túnel de dutos para o gasoduto Gasduc. Isso. Essa obra não passou pela minha área. Isso que eu expliquei para o senhor. Quando é obra de infraestrutura, é lá. Por isso que o prédio ficou nessa dúvida. Entendeu? Perfeito. Então, a terraplanagem foi com o Clóvis Primo e essa obra foi com o Clóvis Primo. Eu tenho conhecimento da obra porque eu sei que a empresa assinou. Agora, não sei dizer detalhe nenhum comercial e nem técnico. Tá. E o contrato da Petrobras, consórcio GNL, Bahia, Andrade, Carioca, para o Pier lá de terminal de regaseificação da Bahia. Esse, a pessoa vai ver aí a licitação, é posterior, eu já não estava mais à frente do comercial, e eu estava voltado eu era COO operacional no mundo todo. Então eu não participava de nenhuma questão dessa, mesmo porque eu não tinha a menor condição nem tempo. Certo. O Ministério Público também afirma na acusação que houve pagamento de propinas, vantagem indevida pelo Andrade Gutierrez, agentes da Petrobras. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Esse assunto era um assunto corrente no mercado, em restaurantes, em encontros, era corrente. Eu ouvia muito, muitas vezes, pela posição que eu ocupava, apesar de eu não ficar à frente do comercial e eu não tinha acesso detalhadamente a isso, eu via muito dirigentes, o deputado fulano de tal foi lá na empresa, fez um maior escândalo, pediu dinheiro, que tinha que dar dinheiro, foi lá conversar com você, eu falei, não sei, porque eu não recebo político. Eu não tratava dessa parte política na empresa. Mas, então, era um assunto muito corrente. Então, todos tinham conhecimento. Agora, detalhe, eu não tenho para falar para o senhor quanto foi. Sei que eu já li, hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes. Mas, enfim, hoje eu sei bem mais. Mas eu não tinha acesso a isso, assim. A parte política, eu nunca... Tá, mas a parte da Petrobras, dos agentes da Petrobras, nunca acertei com nenhum diretor. Nunca tratei esse assunto com nenhum diretor. Para não falar que nunca, essa briga com o Paulo Roberto Costa que teve aí, que eu tive que sair, foi assim. Chegou num ponto que eu não tinha condição de chegar no preço que a Petrobras estava querendo. E aí eu tive um entendimento, falei com ele, olha, pelo que eu sei, os políticos depois vêm pedir alguma coisa na empresa. Essa obra, o preço que está... Eu não tenho condição de respirar, quanto mais... Então, esquece isso. Foi aí que ele me tirou fora da conversa. Certo. Mas o senhor não tinha conhecimento nem do pagamento de propina? Tinha conhecimento, sim. O mercado todo tinha. Eu não sabia como, quando, quem, quanto, de que forma conseguiu o dinheiro. Isso eu nunca, não sei. O senhor Antônio Campelo, que prestou depoimento aqui, disse que foi demandado pelo senhor Mário Goss, que dizia que falava em nome dos agentes da Petrobras, lá da diretoria de serviço, principalmente Pedro Barusco, em solicitação de 1% do valor do contrato para propina. O senhor não foi informado disso? Não, fui sim. Como que foi essa questão? Né? Essa questão foi o seguinte, o Mário Goss já trabalhava dentro da empresa prestando serviço, a gente estava começando a entrar na área offshore, não tínhamos equipe para isso, e ele começou dando apoio à estrutura comercial que era ligada ao Pedro, não a mim. Tá? Esse contrato seguiu 1 ou 2 anos de contrato com o Antônio Pedro. Esse contrato foi renovado em 2008. Eu até assinei junto com ele. Um contrato de consultoria na área offshore. Sim. 1 ano e meio depois, o Antônio Pedro quis sair da empresa, que ele ficou insatisfeito com as mudanças que ocorreram, e falou comigo, precisamos conversar com o Mário que vai acertar aquele contrato. E nós tivemos essa reunião com o Mário. Foi aí que o Mário falou, olha, eu estou ajudando o Barusco, através desse contrato, vocês têm que continuar me pagando.
Isso, um ano e meio depois, quando o Antônio Pedro, perto dele aposentar, 2010, ele estava querendo sair, isso em 2011, mas na realidade, final de 2010, ele já estava mais fora do que dentro. E foi nessa fase aí que eu fiquei sabendo os detalhes do que ocorria com o Mário Góes. E o que o senhor ficou sabendo? Que parte do que ele recebia, ele passava para o Barusco, Pedro Barusco. Eu não sei informar o senhor nem o detalhe de quanto, mesmo porque nós não pagamos mais. Na área, nós não pagamos isso mais. Nós paramos de pagar o Mário Góes. Por que nós paramos de pagar? Quando eu assumi, em 2008, eu montei uma equipe enorme de engenharia que contemplava o conhecimento específico da área que o Mário Góes nos ajudava. E eu parei o contrato dele, eu não segui mais o contrato, não renovei e não fiz. Não fiz mais. Tempos depois, eu fiquei sabendo, porque essas questões todas que eu era pressionado, eu levava o Rogério Nora. Tá. E eu levei isso ao Rogério Nora numa reunião posterior que nós tivemos. A gente tinha reuniões mensais. Levou o quê? A conversa com o Mário Góes. Sei. E aí que o Rogério me informou que ele estava acertando uma forma de pagar o contrato Mário Góes via Zagop. A gente tinha um crédito próximo de 30 milhões com a Zagop, que eu estava reclamando da empresa há muito tempo para vir para o meu resultado, porque eram pessoas, a Zagop, como ela não tinha pessoas na área industrial, pedia funcionários meus, 12, 15, e a gente mandava para dar apoio, mas a despesa ficava na minha área. Isso foi acumulando ao longo dos anos e acumulou uma fortuna lá, 30 milhões. Sim. Esse número, me desculpe, esse número não posso precisar, mas é em torno disso. E o Rogério me disse, Elton, não preocupa com isso não, que eu vou acertar o Mário com o dinheiro lá que eu estou acertando com o Leandro Aguiar, uma forma de pagar algumas coisas lá. E nessas coisas que nós estamos pagando, está envolvido o Mário. Então o Leandro vai pagar o Mário lá com esse crédito que nós temos. Sim. E foi aí que eu fiquei sabendo que, para mim, tinha parado totalmente o pagamento do Mário. Aí que eu fiquei sabendo que seguiu o pagamento via Zagop, contratos feitos com a Zagop. Interromper, isso. Inclusive... Só um pouquinho, tá? A gente vai interromper um minutinho aqui por causa do tamanho do áudio.